Nós estamos fechando a nossa série sobre a identidade com Cristo. Quem eu sou em Cristo. E hoje eu quero falar da igreja de Cristo. Dizer que nós somos a igreja. Amém? Você, sozinho, não é a igreja. Você só é a igreja quando você congrega. Amém? E eu convido aos irmãos a lermos a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Amém? Até aqui. Deus, ele sempre quis, sempre almejou, desejou se revelar ao homem. Deus criou o homem para ter comunhão com ele. E quando nós olhamos para a história, lá no Antigo Testamento com o povo de Israel, lá no Sinai, foi a primeira vez que Deus se revelou a Israel. Ali Deus falou com o povo. Ali o povo temeu e tremeu diante do Senhor, diante da voz poderosa do Senhor. E ali o Senhor deu a sua lei para que o povo de Israel pudesse viver pela lei de Deus, pela palavra de Deus. Ali Deus manifestou a sua glória para o seu povo, para Israel. Mas o que aconteceria dali? Após o término da revelação, o que aconteceria? Em que implicaria o término dessa revelação e a saída do povo do Sinai, a saída do povo do deserto? Saindo dali, do qual lugar agora e de que forma Deus ele se revelaria para o homem? De que forma Deus receberia a adoração do seu povo? E é nesse momento que Deus ordena a Moisés a construir o tabernáculo para ser o lugar onde pairaria a glória de Deus. A glória sairia do Sinai e viria para o tabernáculo. E assim depois também com o templo de Salomão. Tanto o tabernáculo como o templo de Salomão seriam para Israel um canal, o lugar da comunicação entre Deus e o seu povo. Só que esses lugares, tanto o tabernáculo quanto o templo de Salomão, eles eram lugares provisórios para Deus manifestar a sua glória, de onde Deus receberia a sua adoração, até que Cristo morresse na cruz e fizesse de cada filho de Deus um tabernáculo em miniatura. Amém? Aonde Deus pudesse fazer morada. Como diz a canção que nós cantamos, eu sou casa, lugar de Deus. Diga, eu sou casa, lugar de Deus. Diga, eu sou um santuário em miniatura. Esse é o verdadeiro tabernáculo. Você é o verdadeiro tabernáculo de Deus. O templo não feito por mãos humanas, mas feito à imagem e semelhança de Deus, levantado pelas mãos de Deus. Você e eu, nós somos o templo do Espírito Santo. E a união desses templos em miniatura, a união dos crentes, a congregação dos crentes, forma-se a igreja de Cristo na terra. Amém? Olha que coisa interessante. E eu quero discorrer sobre algumas perguntas que até hoje, mais de 2000 anos em que Jesus formou a sua igreja,
Ainda hoje há muita dúvida de muitas comunidades, de muitas pessoas, de muitos crentes acerca da igreja. E também das pessoas lá fora que não conhecem esse contexto de igreja. Eles perguntam: o que é igreja? Por que a igreja existe? Qual a missão da igreja? Qual o seu propósito? Qual a importância da igreja? Qual a importância de eu fazer parte da igreja de Jesus Cristo? É preciso eu fazer parte da igreja de Jesus Cristo? Então, para essas perguntas, nós buscaremos as respostas na palavra de Deus. Primeiro, o que é a igreja de Cristo? Há um termo no grego para igreja, é o nome que denomina-se igreja, eclésia. Diga eclésia ou eclesia. Ela é composta por dois radicais. O primeiro é ek. Ek significa para fora. Diga para fora. E o outro é kaleo, significa chamar, significa convocar. E esse termo eclésia era usado no mundo greco-romano para designar convocações públicas. Quando o povo era convocado, havia uma convocação pública, todos os cidadãos, eles se congregavam, eles se reuniam e ali havia uma igreja, de acordo com o vocábulo grego. E aí esse termo foi então usado para a igreja do Senhor. Igreja, quando se refere à igreja de Cristo, significa os chamados para fora. Chamados para fora. Mas não seria, pastor, os chamados para dentro? Não. Não para dentro de templos. Chamados para fora do mundo secular, para fora, viver separado deste mundo secular, para fora do mundo, chamados, separados para Cristo, para serem transformados por Cristo e enviados de volta ao mundo para conquistar pessoas para Cristo. A igreja do Senhor é um organismo vivo. A igreja de Cristo, quando eu falo igreja de Cristo, eu não estou falando de denominações. Eu não estou falando de instituições religiosas, que tem um nome, que tem um CNPJ, que tem um endereço. Não, eu estou falando da igreja como um organismo vivo, um corpo que tem vínculos, diga vínculos, com Jesus e com os irmãos. Veja que igreja não é singular, igreja é plural. A igreja não é composta de um único membro. Por isso que eu não posso dizer eu sou igreja. Não, eu não sou igreja. Eu sou igreja quando eu estiver reunido com 2 ou 3. Jesus diz: onde estiverem 2 ou 3 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então, para ser igreja, é a partir de 2. Só um não pode ser igreja. Então a pessoa diz: eu sou igreja, eu não preciso ir ao templo. Não, você não é igreja. Sozinho, você não é igreja. Diga, sozinho não. A igreja é um conjunto de membros que formam um corpo. Você olha para você, para o seu corpo humano. Seu corpo não é formado de um membro só? São vários os membros. Então nós somos igreja, quando nós nos reunimos. E existem no mundo várias igrejas locais. Existe a igreja do Senhor Jesus, que são todos os crentes, nascidos em todas as eras, em todas as épocas, que se arrependeram dos seus pecados, nasceram de novo, foram lavados pelo sangue de Jesus, estão espalhados pelo mundo todo. Não dá para nós conhecermos todos. E existem comunidades, igrejas que são chamadas igrejas locais. Uma comunidade que se reúne no determinado lugar, como nós, por exemplo, estamos reunidos aqui. Isso aqui é uma parte da igreja de Jesus. Aqui, quando nós nos reunimos, nós fazemos
parte, somos uma parte do corpo de Jesus. Assim como um corpo, ele tem vários membros, ele tem várias partes. Paulo, para nós entendermos melhor isso, Paulo, quando ele escreve as suas cartas, ele escreve uma carta para cada igreja, ou duas para algumas delas. Por exemplo, quando ele escreve aos Gálatas, Gálatas capítulo 1, versículo 2, ele diz: e a todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Na Galácia, haviam aproximadamente 10 igrejas naquela região, uma próxima à outra. Eram comunidades em que as pessoas se reuniam, em cada cidade existia uma igreja. Corinto, Efésios, Tessalônica, na Galácia, enfim, várias igrejas locais. Que a união de todas essas igrejas locais formam a igreja de Jesus Cristo. É a união de crentes. E no Antigo Testamento, a palavra que se refere a esse ajuntamento chama-se, carral. Carral significa ajuntamento, significa congregação, assembleia, para denotar. E olha só que no Antigo Testamento, esse ajuntamento, ele denotava não só o encontro religioso, mas ele era denotado como um encontro de pessoas, um ajuntamento de pessoas para fins religiosos, para guerras e também para fins políticos. Carral, no Antigo Testamento, refere-se a ajuntamento. E o povo de Deus que foi tirado do Egito, ele passou a conviver em comunidade, em ajuntamento, em assembleia. E quando eles estavam caminhando pelo deserto, eles tinham um local onde eles se reuniam. A igreja precisa ter um local onde ela se reúne. Este é o local onde a igreja se reúne. A igreja está reunida aqui, no templo. Isso aqui é construção, é templo, é capela, ou catedral. Mas as pessoas são igreja. Igreja é organismo vivo. Igreja são pessoas. Então, onde era que a igreja do Antigo Testamento se reunia? Levítico 23, Deuteronômio 9, 10. Eles tinham um lugar onde eles se reuniam. Indo contra o ensino de algumas pessoas que dizem que não precisa ir ao templo, basta ficar em casa. Não é igreja, sozinho não é igreja. Onde é que eles se reuniam? Em frente à tenda da congregação. Era o lugar onde o povo se ajuntava para ouvir a palavra de Deus, para louvar a Deus, para adorar a Deus. Em frente à tenda da congregação, esse era o lugar do ajuntamento. E no Novo Testamento, onde é que a igreja do Senhor, a igreja do primeiro século se reunia? No templo e de casas em casas. Atos 5:42 diz: e todos os dias, quais os dias da reunião? Lá no deserto, também eram todos os dias. Diz o texto, e todos os dias, aonde? No templo. E esse templo era o templo dos judeus. O templo que foi resgatado por Herodes. Não era da igreja. Mas os cristãos se reuniam lá para orar. Eles se reuniam lá para manter comunhão, koinonia. Eles tinham um lugar para se reunirem. A igreja precisa ter um lugar da reunião coletiva, que é no templo. Mas o templo não é a igreja que se reúne no templo. E todos os dias no templo, bem como de casa em casa, no templo e de casa em casa, não deixavam de pregar e ensinar que Jesus Cristo é o Messias. Davi disse no Salmo 22, aos meus irmãos declararei o teu nome,
cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. O que é que significa congregação? Ou o que é que significa agregar? O congregar. Congregar significa agregar com os outros membros. Se ajuntar com os outros membros. Quando se agregam, quando se reúnem com os outros membros, formam-se a igreja do Senhor Jesus. Temos uma congregação. A congregação é a união de vários crentes, de várias pessoas, com um propósito de ensinar Jesus, de pregar, de adorar o Senhor, de dar o seu dízimo, de dar as suas ofertas. Isso aqui é bíblico. As pessoas, elas não se reúnem na igreja. É a igreja que se reúne em algum lugar. Pode ser no templo, pode ser no cinema, pode ser na praia, pode ser na praça, pode ser na casa, numa sala, qualquer lugar. A igreja, ela se reúne em algum lugar. As pessoas confundem muito templo com a igreja. O templo é a construção que abriga a igreja. E o templo se torna uma comodidade. O templo facilita o ajuntamento da igreja. No templo nós temos salas, no templo nós temos estacionamentos, nós temos som, nós temos data show, nós temos estacionamento, nós temos ar-condicionado. Já pensou se todos nós fôssemos nos reunir na casa de alguém? Que sufoco ia ser. Primeiro, que nem andar para caber, não ia caber toda essa quantidade de pessoas. Então a igreja precisa de um lugar para se reunir, e esse lugar chama-se templo. Então é isso. É fácil. As pessoas querem confundir. E tem muitos crentes que estão sendo confundidos. Tem muitos neoliberais que estão dizendo: olha, você não precisa ir para a igreja. Eu quero provar para você que essa pessoa está errada. Eu vou provar para você que esta pessoa está errada. A igreja, ela tem um fundador. A igreja, ela não foi fundada por qualquer homem. O povo de Deus é diferente de qualquer religião. Não vou nem chamar de cristianismo, mas eu vou chamar o povo de Deus. Os escolhidos de Deus são um povo diferente. O povo da igreja do Senhor, ela tem um fundador. E quem fundou a igreja foi o próprio Senhor Jesus. Ele disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós, como igreja, nós somos edificados em Jesus Cristo. A igreja, ela foi edificada na rocha. Ela está edificada numa rocha sólida, a pedra angular. Domingo eu falei de pedra angular, mas eu trouxe para vocês uma imagem. Eu dei uma explicação, mas mostrando através da imagem fica mais fácil. A imagem da pedra fundamental, está aqui, a pedra angular, ou a pedra fundamental. Então, a pedra angular, ou a pedra de esquina, a pedra principal, esta é mais ou menos assim, em formato de cruz. E aí Pedro diz: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. A pedra angular, a pedra principal é Cristo. A pedra angular é mais ou menos assim, em forma de cruz. Era a primeira pedra a ser posta numa construção, e aí todas as outras pedras eram colocadas a partir dela. Então Cristo é a pedra principal, e cada crente representa uma pedra nessa construção de Deus. Amém? Então a igreja do Senhor Jesus está fundamentada em Jesus, que é a pedra, não é em Pedro, como dizem alguns. Por que a igreja não pode estar firmada em Pedro? Porque
Pedro é um plumo torto. Pedro é uma linha torta. Ele não podia ser a pedra principal. Somente Jesus pode receber esse título. E quando ele diz: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ele está dizendo que ele a defenderá de dentro e por fora, contra todos os adversários, para todo sempre. Todos os adversários que se levantarem contra a igreja do Senhor, o Senhor a defenderá, o seu povo. Amém? Então nós já sabemos o que é a igreja, nós já sabemos quem é o seu fundador. Por quê e para que a igreja existe? Fazer uma pergunta para você. Você sabe por que você está aqui nesta noite? Você sabe por que você está aqui nesta noite? Qual o objetivo de você vir à igreja? Se reunir como igreja? Muitos vêm à igreja, mas não sabem nem por que está presente. Eu não sei, não tinha para onde ir. Você precisa saber o seu propósito como membro da igreja. Você precisa conhecer a sua identidade como membro da igreja. Por que a igreja existe e para que a igreja existe? Para nós respondermos essa pergunta, nós precisamos entendermos qual é a relação da igreja para com Deus, a relação da igreja para consigo mesma e a relação da igreja para com o mundo. Nós precisamos entender essas três relações para nós entendermos para que a igreja existe e por que ela existe. Primeiro, em relação a Deus. Eu vou falar primeiro com relação a Deus. Por que a igreja existe? A igreja existe para obter o perdão dos seus pecados e, consequentemente, ser salva. O primeiro objetivo da existência da igreja é esse. Alguns dizem que a igreja primeiramente existe para adorar a Deus, mas não é. Quando João Batista, quando Jesus e quando Pedro começaram a pregar, eles não disseram, a primeira pregação deles foi: arrependei-vos. Eles não disseram, primeiro, adore a Deus. Não disseram, adore a Deus. Eles disseram, arrependei-vos. Em primeiro lugar, se arrependam, para assim vocês se tornarem casa de Deus e assim vocês adorarem a Deus. Então, o primeiro objetivo, por que a igreja existe? É para ela obter o perdão dos seus pecados e, consequentemente, ser salva. Nós vemos essa proposta de Deus desde o Egito, quando o povo de Israel estava escravo no Egito. A proposta de Deus para Faraó, através de Moisés, o Senhor falou para Faraó, Êxodo 7,16, o Senhor disse: deixe o meu povo ir, para que me sirva no deserto. Servir significa adorar, significa trabalhar para Deus, significa servir. Mas quando o Faraó, ele dá a resposta, nós vamos entender o verdadeiro propósito de Deus em tirar o seu povo da escravidão, em tirar o povo do Egito. A resposta de Faraó está lá no capítulo 8 de Êxodo e no versículo 25. Então chamou o Faraó a Moisés e Arão e disse-lhe: ide e sacrificai ao vosso Deus, aonde? Nesta terra, no Egito. Aí olha aqui o significado da igreja. Ele está dizendo nesta terra, no Egito. Mas Moisés responde: não é aqui. É eclésia, é eque, para fora. Nós temos que sair, nós temos que ir, nós temos que abandonar esta terra, nós temos que abandonar esse ambiente espiritual, porque Deus está nos chamando para fora do Egito. Deus está nos tirando para fora, Deus está nos chamando, Deus está nos convocando
Então Faraó diz para eles irem e sacrificarem a Deus. O que é sacrifício? Qual a oferta de sacrifício? Eles precisavam sacrificar a Deus, fazer uma oferta de expiação, uma oferta de holocausto, ou seja, a morte de um inocente por um pecador, por um culpado. Antes do povo de Israel adorar a Deus no deserto, eles tiveram que fazer o quê? Na noite da Páscoa, eles tiveram que fazer o quê? Matar o cordeiro, sacrificar aquele cordeiro para perdão dos seus pecados. Eles precisavam primeiro se arrepender, para depois no deserto eles sacrificarem a Deus. Então eles sacrificam o cordeiro, eles fazem uma oferta, apresentam uma oferta de imolação, de expiação. E aquele cordeiro lá no Egito estava simbolizando Jesus, o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. E na lei de Moisés, em Levítico capítulo 6, capítulo 2, melhor dizendo, capítulo 6, versículo 2, 6 e 7, está escrito assim: quando uma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, por sua oferta pela culpa, trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, um cordeiro. Foi o que eles apresentaram lá para Deus. Para a oferta pela culpa, trá-lo-á o sacerdote, e o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de todas as coisas que fez, tornando-se por isso culpada. Foi o que Israel fez. Antes de Israel ir para o deserto adorar, ele precisava primeiramente se arrepender, ele precisava primeiramente sacrificar, e foi isso que eles fizeram. Então o propósito da igreja existir em relação a Deus, em primeiro lugar, é para ela obter perdão dos seus pecados e consequentemente ela ser salva. Só isso aqui já é um motivo para nós sermos gratos a Deus, porque através de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele nos salvou. E quando você vai para o Novo Testamento, o que você vai ouvir? Primeiramente, arrependei-vos. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. A pregação de João Batista, a pregação de Jesus. Depois Pedro entra em cena. E lá em Atos 3,19 ele diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Primeiro, o que o homem tem que fazer? Primeiro se arrepender, depois se converter. Para quê? Para que sejam apagados os seus pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Você vê aqui que a última coisa, ele fala da presença do Senhor. Primeiro vem arrependimento, conversão, perdão dos pecados. E aí quando os pecados são perdoados, vem o refrigério e acompanhado da presença do Senhor. Então, com relação a Deus, nós existimos primeiramente para que os nossos pecados sejam perdoados. E assim que os nossos pecados são perdoados, nós nos tornamos casa de Deus. 1 Timóteo 3,15, Paulo está falando como deves comportar-te na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. A casa de Deus é a igreja, somos nós, amém? O templo não é a casa de Deus, é a construção. Pertence à instituição, mas a igreja é do Senhor. O templo é da instituição, a igreja é de Jesus. Nós somos casa de Deus. 1 Coríntios 3,16, Paulo diz: não sabeis que sois o santuário de Deus, santuário, tabernáculo em miniatura.
e que seu Espírito habita em vós, quem é que habita em nós? Quem é que habita na igreja? O Espírito Santo. Dentro de você, dentro de mim, habita o poder dos poderes. O Espírito Santo de Deus. Nada o que vem de fora pode te atingir, porque maior é o que está em você. Maior é o Espírito Santo de Deus que está em você, porque Ele habita em você. Você é casa de Deus. Terceiro lugar, em relação a Deus, a igreja existe para adorá-lo. A comunidade judaico-cristã, tanto no Antigo Testamento como agora no Novo Testamento, é uma comunidade adoradora, é uma comunidade de adoradores. Jesus fala que Deus está em busca dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Onde é que estão esses adoradores, esses verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito, não na carne, e em verdade, não em fingimento, não em engano, não em mentira, mas em verdade. Amém? Adoração, amar a Deus. Moisés ordenou ao povo de Israel: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Isso é adoração, é amar a Deus. E aí Jesus vem e ratifica aquilo que Moisés falou. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E aí ele completa o que Moisés não falou. Ele acrescenta mais: e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso é igreja. Isso é igreja. A adoração da igreja, a adoração do povo de Deus, deve ser centrada no próprio Deus. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, descreve a igreja adorando aquele que está sentado no mais alto e sublime trono. Ele é o soberano, Ele é o rei, Ele é o Senhor de toda a terra. Ele tem as rédeas da história em suas mãos. Mas João descreve também a igreja adorando o Cordeiro que foi morto, o leão da tribo de Judá, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de todo poder, de toda majestade, porque Ele foi o digno de abrir os selos, de abrir o livro. Ele é digno de ser adorado. Aleluia. É a Ele o louvor, é a Ele a honra, é a Ele a glória. E nós existimos. Um dos propósitos da nossa existência é para louvá-lo, é para adorá-lo. O quarto motivo da existência da igreja com relação a Deus é para conectar o homem com Cristo. Diga, conectar o homem com Cristo. Primeiramente com Cristo e consequentemente com Deus. Por quê? A igreja está conectada com Deus através de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja e a igreja é o seu corpo. Só podemos estar conectados com a cabeça se estivermos conectados com o corpo. E alguém pode perguntar: a salvação fora da igreja invisível? A igreja invisível é a igreja do Senhor Jesus, em todos os continentes, em todos os países. Alguém pode perguntar: há salvação fora da igreja invisível? Se eu não pertencer à igreja, eu serei salvo? A resposta é não. Não há salvação fora da igreja, uma vez que a igreja é o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça.
Atos 4:12, está escrito que não há salvação. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Somente Jesus salva. E fora da igreja, fora do seu corpo, não há salvação. Não estamos falando de instituições. Não estamos falando de denominações. Estamos falando da igreja de Cristo, da igreja invisível. Fora dela, não há salvação. Não tem como. Não tem como. Aí alguém pode perguntar também: eu sou igreja, eu preciso ir aos cultos, eu preciso ir ao templo congregar? Primeiro, que você não é igreja sozinho. Sozinho, você não é igreja. Você só é igreja com outros. Vire para a pessoa e diga: você só é igreja com outros. Para a pessoa ser igreja, ela precisa se ajuntar aos outros. O texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, é bem claro, diz: não deixemos de congregar-nos, ou seja, não deixemos de nos agregar aos outros, para que sejamos membros do corpo, para que sejamos igreja, como é de costume de alguns. Veja aí, ó. Desde aquela época, era costume, diz costume de alguns, costume de uma minoria. Era costume de uma minoria. E essa minoria, que está deixando de vir à igreja, essa minoria está participando de um movimento que está tomando conta do Brasil, chamado marxismo cultural. No próximo mês, o nosso tema no mês de abril será os dias da apostasia. Se prepare que o negócio vem fervendo contra os desigrejados. O autor aos Hebreus está dizendo como é costume de alguns. E essa minoria, essa parcela da igreja, que não quer congregar, mas e que acha que é igreja. Aí ele diz: eu sou igreja. Não é igreja, meu querido. Você não é igreja sozinho. Você precisa congregar. Você precisa estar onde a igreja está. Se ela está no templo, você precisa estar junto. Se ela está no cinema, você precisa estar junto. Se ela está na praça, você precisa estar junto. Mas não fique em casa assistindo televisão, internet, achando que você está sendo alimentado, que não está. Você é um braseiro apagado, fora das demais brasas. Você é um membro fora do corpo. E o que acontece se eu tirar o meu dedo? O que vai acontecer se eu tirar o dedo da minha mão? Vai morrer, porque vai ficar fora do corpo. O que acontece com aquele crente que só vem aos domingos e às vezes uma vez no mês? E se ele trabalha, se ele estuda, 99% da vida dele, da convivência dele, é com pessoas, com a maioria de pessoas que não tem compromisso com Deus, que não tem compromisso com a palavra de Deus. Ela vai estar sendo influenciado por este meio. Está fraco, está quase morrendo. A igreja primitiva se reunia todos os dias. Não era uma vez no mês, não. Eram todos os dias. Congregar, meus irmãos, é uma ordem de Deus. Não deixemos de congregar. Logo, nós não temos o direito de achar que às vezes é importante congregar e outras vezes não. Nós não temos esse direito. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então, se eu me desligar da igreja, eu vou morrer.
porque eu não vou receber vida. Se o membro for sacado do corpo, ele vai morrer, não vai continuar com vida. O crente verdadeiro, a igreja verdadeira, ela se reúne com os outros para ouvir a palavra de Deus. Quer prova? Jesus, no Sermão da Montanha, não estava falando para uma pessoa. Aliás, era difícil Jesus se assentar com uma pessoa. Alguns casos, Nicodemos, o jovem rico, mas ao redor, tinha uma multidão ouvindo. Jesus sempre se sentou com 3, Pedro, Tiago e João, com 12, com 70, com 500, com uma multidão. É isso, igreja. São vários membros reunidos. Então, o verdadeiro crente, a verdadeira igreja, ela se reúne semanalmente com os outros para ouvir a palavra de Deus, para ser orientado, para ser pastoreado, para ser discipulado, para ser corrigido, para participar da ceia, para servir aos outros, para devolver aquilo que pertence a Deus, para entregar as suas ofertas, entregar o dízimo do Senhor. A verdadeira igreja faz isso. Igreja é conexão. Conexão com Deus. Diga, conexão com Deus. Corpo e cabeça. Conexão com Deus e conexão com os irmãos. É através dela, é através da igreja que os perdidos se achegam a Cristo. Não é através de nenhuma outra sociedade. É através da igreja que os perdidos se achegam a Cristo. E por isso, por esse fato dos perdidos chegarem a Cristo através da igreja, é que ela foi escolhida para proclamar as virtudes de Deus, as virtudes daquele que a chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A missão da igreja é reconciliar o mundo perdido com Deus. A igreja é lavoura de Deus, a igreja é cooperadora de Deus. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo, guardiã da verdade, coluna e sustentáculo da fé. A igreja foi escolhida por Deus para proteger, para propagar, para portar a verdade do Evangelho. É a igreja. A missão da igreja é anunciar o Evangelho. Diga, a nossa missão, tanto a missão pessoal quanto a missão coletiva, a nossa missão é propagar o Evangelho do Senhor. Paulo disse, 1 Coríntios 9,16, está registrado. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Às vezes nós falamos, nada é obrigado. Será? Paulo está dizendo, pois me é imposta essa obrigação. Aí ele completa, ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Então, em relação a Deus, a igreja existe para isso. Existe para obter o perdão, existe para ser casa de Deus, existe para adorar a Deus e existe para propagar o Evangelho, para falar das virtudes daquele que a chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, com relação a si mesma, com relação a nós, por que a igreja existe? Qual o objetivo, o propósito de nós estarmos reunidos como igreja? Primeiro, todas essas coisas que eu já falei. Mas a igreja também existe como igreja em relação a si mesmo para conectar pessoas com pessoas, através de relacionamentos saudáveis.
Com relação a Deus, ela existe para conectar os homens com Deus, mas com relação a ela mesma, ela serve para conectar pessoas com pessoas. Aqui está a resposta para a pergunta: qual a importância de eu participar de uma igreja? A igreja existe para que as pessoas vivam a cultura do reino de Deus. Qual é a cultura do reino de Deus? Se amem. Amém? Se amem. Se respeitem. Se protejam. Que as pessoas sejam valorizadas. E essas coisas aqui são as necessidades humanas. As pessoas estão em busca de amor. As pessoas estão em busca de respeito, de proteção. As pessoas estão em busca de valor, procurando alguém que as valorize. Esse lugar, esse ambiente em que a pessoa ela recebe amor, em que a pessoa recebe respeito, proteção e ela é valorizada, é numa comunidade cristã, é na igreja de Cristo. Pastor, mas não é isso que nós temos visto nos nossos dias. Lembre-se que aqui não tem anjos, é só ser humano. Estamos em obras, amém? Deus está nos consertando, quebrando de um lado, ajeitando do outro, emendando de outro lado. Nós somos como barro nas mãos do oleiro. Ele está trabalhando para que nós sejamos excelentes. Nova criatura, pessoas de excelência. E às vezes, meus irmãos, essa restauração dói. Deus te pega, Ele te amassa de um lado e de outro e dói. Exatamente porque nós somos seres humanos. Aonde, meus irmãos, onde tem ser humano, aonde for, na família, começa na família. Na família, na escola, no trabalho, na empresa, no time de futebol, na comunidade, no lazer, na faculdade e também na igreja, são seres humanos. Onde tem ser humano, tem bronca. Amém? É por isso que Ele nos dá na sua palavra alguns mandamentos para vivermos em comunidade. Vamos lá, eu quero citar alguns aqui para vocês. Amem uns aos outros. Amem-se uns aos outros. Isso fala de cuidado, porque as pessoas não querem amar. Principalmente nos nossos dias. Por que as pessoas não querem amar? Porque nós já estamos vivendo uma agenda escatológica de Deus. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor está esfriando, mas Ele nos diz na sua palavra: amem-se uns aos outros. Diga: eu estou aqui para amar e ser amado. Ah, pastor, mas ninguém me ama. E você tem amado alguém? Só quer ser amado, mas não ama, né? Amem-se. Amor mútuo. Aceitem-se uns aos outros. Isso fala de ética, meus irmãos. Ética cristã. Aceitem-se uns aos outros. Ah, eu não aceito, eu não suporto aquele irmão, eu não suporto aquela irmã. Meu querido, procura logo suportar e aceitar aqui na terra, porque no céu não vai haver isso. Não espere para aceitar essa pessoa lá no céu, porque você não vai. Como diz os outros, aceita que dói menos. Aceita. Suportem-se uns aos outros. Ai, 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 ai. Eu vou ter que suportar? Vai. Se eu não suportar, não vai para o céu. Eu não gosto, mas eu tenho que suportar. Amém? Segura essa. Não tenham inveja um dos outros.
Não falem mal uns dos outros. Ai, é só gente baixando a cabeça e segurando a boca, a língua. Perdoem-se uns aos outros. Diga para a pessoa que está ao seu lado: a igreja existe para isso. Para amar, para aceitar, para suportar, para não ter inveja, para não falar mal e para perdoar. É para isso que a igreja existe. É por isso que nós temos que ser igreja. Esses são os mandamentos que valorizam uns aos outros. As pessoas vêm para a igreja para serem valorizadas. Aí vem os mandamentos que contribuem para o crescimento dos outros. Vamos lá. Edifiquem-se uns aos outros. Começa a edificação, começa pela consolidação, passa pelo discipulado, passa pelo ensino. Edifiquem-se uns aos outros. Ensinem uns aos outros. Isso fala de treinamento, de discipulado. Quantas pessoas que chegaram na igreja eram analfabetas, aprenderam a ler através da Bíblia, foram motivadas por seus pastores, pelos seus líderes, a estudarem. Hoje, pessoas que não tinham perspectiva de vida, estão formadas com mestrado, com doutorado, porque alguém os motivou. E essa motivação você recebe na igreja de Cristo. A igreja do Senhor leva as pessoas a crescerem, a serem motivadas, a galgarem os maiores cargos. Você já ouviu falar na descendência de Jonathan Edwards? Depois, outra hora eu falo para você. Outro, encorajem uns aos outros, motivação. Toca no teu irmão aí, dá um encorajamento para ele. Diz, vai que você vai conseguir, você vai conseguir. Diga para ele, a igreja existe para isso. Outros mandamentos agora são mandamentos de ajuda e proteção. Segura lá. Sirvam uns aos outros. Tem pessoa que está na igreja que é igual a sanguessuga. Provérbios fala que a sanguessuga tem uma filha. 2 filhas, aliás. O nome de uma é Dá e o nome da outra é Dá. Dá. Só quer receber, só quer ser servido, mas não quer servir os outros. E o mandamento é, sirvam uns aos outros. Sirva o Senhor com teus bens e toda a primícia das tuas rendas. Investe, na verdade, investe em missões. Investe na obra de Cristo na terra. Sirva os irmãos, ajude os irmãos. Você que pode, você que tem condição. Levem os fardos pesados um dos outros. Ah, pastor, o problema é dele. Era para ser, mas não é. Se nós somos igreja, o problema também é nosso. Amém? Levem os fardos pesados um dos outros. E as mulheres foram para o congresso de mulheres, para a conferência de mulheres, e vieram falando de um tal de Zé, que é pesado. Leve as cargas do Zé e da Zefa. Outro mandamento, orem uns pelos outros. Pastor, já não estou conseguindo orar por mim. Como é que eu vou orar pelos outros? Aí tem aquele outro, crente 6 horas. 6 oram por mim, 6 oram por mim, 6 oram por mim. Nós devemos orar por nós e orar também pelos outros. Então, com relação a si mesma, a igreja existe para isso. Para conectar pessoas com pessoas. Para ajudar uns aos outros. E com relação ao mundo, para que a igreja existe? Qual o propósito com relação ao mundo? Primeiro, que a igreja existe para ser uma influência invisível. Jesus disse, vós sois o sal da terra. Ora,
Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. É interessante o sal que quando ele é usado, ele desaparece. Não é verdade? Você coloca na comida e logo ele desaparece. Não é possível mais enxergá-lo. Entretanto, ele pode ser percebido através do sabor. É assim a igreja. Ela deve oferecer uma influência invisível para o mundo. O papel do sal é dar sabor. Significa, isso fala de transformação e de mudança, porque quando você coloca o sal, há uma transformação de sabor, há uma mudança de sabor, sim ou não? Então o papel da igreja do Senhor é ser influente nesta sociedade, é transformar, é mudar a vida das pessoas. Também ela tem a função de preservar para evitar a deteriorização. O sal é usado como purificador de ambientes. O sal, ele é anti-inflamatório, antibactericida. O sal mata bactérias. Olha aí a importância do sal, usado no cotidiano das pessoas. Assim também a igreja do Senhor. Ela tem uma grande importância, uma grande influência no dia a dia das pessoas. Ela deve exercer uma influência invisível. Mas também ela deve exercer uma influência visível. Jesus disse: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder. Ou seja, ela exerce uma influência visível. Com sal ninguém vê, mas a luz todos veem. A luz, ela tem que aparecer. A cidade não se pode esconder, a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. E alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A luz é importante para a vivência diária. Quando falta energia, você já sabe que é um tormento, né? Especialmente à noite. Mas a luz, ela só tem sentido se ela estiver ali para iluminar. O que acontece com uma lâmpada queimada? O que acontece com uma lâmpada queimada? Alguém vai lá e troca. O que ele faz com a lâmpada queimada? Bota no lixo. Bota uma que funcione. E Jesus está dizendo que nós somos a luz do mundo. Se eu não iluminar, eu vou perder o meu sentido de existência como luz do mundo. Amém? Influência invisível, influência visível. Mas a igreja também, ela tem uma influência notada por todos. Alguém aqui gosta de perfume? De bom perfume? Pastor Gabriel entende muito de perfume. Segundo aos Coríntios 2,14, Paulo diz que a igreja é o perfume de Cristo. Amém? Dá uma cheirada aí nesse perfume. Esse irmão perfumado, ele tem que exalar o perfume de Cristo. Vamos lá. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Amém? A igreja vive e anda em triunfo com Cristo Jesus. Ele é o nosso general. Nós triunfamos porque Ele é o nosso general. E por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus, somos o bom perfume de Cristo. Preste atenção, nos que se salvam e nos que se perdem. Para este certamente cheiro de morte, para a morte. Mas para aqueles, cheiro de vida, para a vida. Paulo escreveu que o mesmo perfume de Cristo em nós é percebido tanto para a salvação quanto para a perdição. Tanto para aqueles que rejeitam a palavra de Deus. Para aqueles que são salvos,
esse perfume, ele representa júbilo, ele representa vitória, ele representa coroação. Mas para os que se perdem, tem cheiro, representa a morte. Embora tenha cheiro de perfume, mas representa a morte. Por que Paulo escreve esse texto? O que é por trás desse texto? Qual é o contexto disso aqui? Por que Paulo diz que nós somos o bom perfume de Cristo? Paulo, ele pega uma cena de quando os generais romanos vinham da guerra, vitoriosos. Todos os seus familiares, as mais altas autoridades romanas estavam em Roma, aguardando a entrada triunfal dos guerreiros vencedores, dos combatentes que venceram. E quando eles voltavam da batalha, eles traziam com eles os exilados de guerra. Os prisioneiros de guerra queriam ser mortos em praça pública. E ao se aproximar de Roma, todos os familiares dos soldados, eles levavam flores para a frente do palácio, para as praças. E aquelas flores exalavam um cheiro. E era para ser lançadas, flores eram lançadas sobre os soldados que obtiveram vitória. Sobre os soldados, os guerreiros que venceram a guerra. E quando o exército se aproximava de Roma, ele se alegrava, porque eles começavam a sentir o aroma das flores. Eles sabiam que quando eles entrassem em Roma, eles seriam recebidos com aplausos, com palmas, com júbilos, seriam abraçados, seriam coroados. Aí eles se alegravam, jubilavam. Ao passo que os prisioneiros de guerra também sentiam o aroma das flores, só que eles se entristeciam, porque eles sabiam que o que vinha pela frente era a morte, degola. Por isso que Paulo está dizendo, tanto para os que são salvos, quanto para os que se perdem. A igreja do Senhor Jesus, com relação ao mundo, ela é detentora do poder e da autoridade de Cristo na terra. Todo poder, toda autoridade está debaixo de um princípio de delegação dada por Jesus à sua igreja. Ele diz, em verdade vos digo, que tudo que ligarde na terra será ligado nos céus. Amém? Deus deu para a igreja o poder de ligar e desligar. Essa expressão na fraseologia judaica, ligar e desligar, significa declarar proibido ou declarar permitido. Aquilo que a igreja liga na terra é ligada no céu. Aquilo que a igreja desliga na terra é desligada no céu. E aí ele continua dizendo, tudo que desligar na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois, quantos? Então para ser igreja é a partir de 2. Se 2 de vós concordarem na terra, olha o poder da concordância da igreja. Olha o poder da concordância. Acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, congregados, juntos, ali eu estarei no meio deles. Onde estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Não é um só. O poder está em estar junto. Amém? Diga, a bênção está aonde está a unidade. Salmo 133. Antes de Jesus enviar a igreja para o mundo, ele enviou o Espírito Santo para ela. E ele a encheu de poder para testemunhar. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-ão minhas testemunhas. A igreja é detentora do poder de Deus na terra. A igreja recebeu poder sobre doenças, sobre a morte, sobre demônios. Mateus 10:8, curai enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios. De graça recebeste, de graça dai. A igreja recebeu poder até mesmo sobre o inferno. Lucas 10:19. O Senhor diz, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aleluia. Isso é igreja.
A igreja caminha no poder de Deus. A igreja faz o que Jesus fez. Ela se move pelo poder de Deus e não tão somente pelo conhecimento humano. Nós devemos nos mover pelo poder de Deus. Foi isso que Paulo fez. 1 Coríntios capítulo 2. Paulo falou para a igreja de Corinto. Quando ele foi pregar em Atenas, ele foi pregar para os filósofos mais entendidos, para os filósofos mais inteligentes da época. Como é que eu vou pregar para essas pessoas usando o meu conhecimento contra o conhecimento deles? Não vai funcionar. Eu vou usar o poder de Deus. Eu vou jejuar, eu vou me preparar, eu vou me encher do Espírito Santo e Deus vai falar por mim a eles. E aí Paulo diz assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Eu estive convosco em fraqueza, ou seja, em jejum, e em temor e em grande tremor. E a minha palavra, a minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Isso é igreja. Essa é a verdadeira igreja. Paulo jamais abandonou a palavra e a sabedoria e o poder de Deus, embora ele tivesse muito conhecimento humano, mas ele não usou do conhecimento humano, ele usou da sabedoria e do poder de Deus. Há um privilégio de nós sermos igreja, meus irmãos. Diga para a pessoa do seu lado: é um privilégio tremendo fazer parte do corpo de Cristo. Nós não somos qualquer povo. Temos o Todo-Poderoso morando em nós. Somos templo do Deus vivo. Nós somos amados, alimentados e cuidados por Deus. Aleluia. Ele está conosco, Ele está com a sua igreja. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O crente, a igreja, tem o privilégio de ser selado com o Espírito Santo de Deus. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fortes selados para o dia da redenção. Amém? E o melhor de tudo é que nós temos a confiança, a certeza e a segurança de que Jesus voltará para a sua igreja, para nos levar, para nos arrebatar, para estarmos para sempre com Ele. Aleluia. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha que privilégio, olha que coisa maravilhosa. Aleluia. É um privilégio ser igreja. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para todo sempre. Nós iremos reinar com Ele. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes do Deus e de Cristo, e reinarão com Ele durante os 1000 anos. Aleluia. Fique em pé. Olha que privilégio maravilhoso. Qual a importância da igreja para você? Qual a importância da igreja para nós? Primeiro, salvação. Fora dela não há salvação. Importância da igreja é nós conhecermos, adorarmos e servirmos a Deus. A igreja é um refúgio. A pessoa aqui, ela é amada, ela é valorizada, ela é aceita, ela é perdoada. Determinado culto de uma igreja, um irmão procurou o pastor e disse: pastor, me diz algo. O que foi, meu filho? Está aqui a pessoa que estuprou a minha irmã. Me diz algo, o que é que eu devo fazer, pastor? Amá-lo,
perdoá-lo, aceitá-lo, suportá-lo. Então vamos lá comigo, pastor, para nós amarmos a esse rapaz. Eles foram, se abraçaram. Houve perdão, houve comunhão, houve salvação, houve transformação. Qual a importância da igreja para o mundo? Imagine o mundo sem a presença da igreja. Imagine se não houvesse igreja no mundo. Imagine o mundo sem a atuação da igreja. Imagine o mundo sem a ajuda da igreja. Imagine o mundo sem a presença da igreja. Para isso nós temos um nome: caos, desgraça, sofrimento, tormento, inferno.